Olá, eu sou o Thiago Salomão, está começando mais um Infomoney Entrevista e no programa de hoje a gente vai querer saber por que os investidores estrangeiros ainda não desembarcaram na Bolsa Brasileira. Tenho aqui alguns dados que mostram como os investidores estrangeiros têm saído mais do Brasil do que entrado, O saldo de captação líquida está negativo, A saída líquida de investidores desde outubro, e esse número não mudou após a vitória de Jair Bolsonaro, o fato que até causou certa estranheza nos investidores que estavam esperando um rally no mercado brasileiro após o final das eleições. E a gente vai querer saber por que os investidores estrangeiros não se empolgaram tanto, e para isso a gente trouxe um grande especialista do assunto, que é o Pablo Riverol, ele que é Head de América Latina da Shareholders. A Shareholders é uma das maiores gestoras do mundo, tem 600 bilhões de dólares, em ativos sob gestão espalhado em 44 países. Somente aqui no Brasil, eles têm 11 bilhões de reais alocados. Então o Pablo conhece não só como os investidores estão olhando para o Brasil, também para a América Latina, como também pode explicar para a gente o que justifica esse pessimismo com o Brasil, se a gente pode dizer assim. Bom, Pablo, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao Infomoney. Eu vou iniciar o papo introduzindo alguns dados da B3 que foram divulgados de outubro até 22 de novembro. A gente teve uma saída líquida de 9,8 bilhões de reais do Brasil de capital estrangeiro, E, bom, embora o Ibovespa ainda esteja em alta nesse período, o fato é que depois das eleições a Bolsa pouco se distanciou dos 85.700 que a gente estava naquela sexta-feira antes das eleições. A pergunta não podia ser outra, Pablo. Por que os estrangeiros não desembarcaram na Bolsa Brasileira após as eleições? Thiago, muito obrigado pelo convite. Eu acho que, de certa maneira, o mercado antecipou parte das boas notícias. Então, tivemos muita volatilidade durante o período das eleições, muita incerteza. E quando as pesquisas começaram a ter uma direção mais clara, eu acho que o mercado começou a precificar um resultado positivo dentro dos candidatos ganadores. Temos que lembrar que o candidato favorito do mercado não era necessariamente Bolsonaro. Tivemos inicialmente, a princípio do ano, esperanças de ter alguém do centro mais conhecido, mais predicível. Então, até agora, eu acho que o mercado ainda está conhecendo qual vai ser a nova política, cautiously optimistic, com o novo governo, mas ainda tentando compreender qual vai ser o public policy. Entendi. E, bom, ainda em cima disso, eu peguei alguns relatórios de bancos internacionais que têm analisado o Brasil, e dois relatórios me chamaram muita atenção. Eu queria saber a posição da Shareholders sobre o Brasil. O Morgan Stanley, ele deu um duplo upgrade em Brasil, passando de underweight para overweight. E o JP Morgan, por outro lado, embora não esteja pessimista, ele disse que a paciência do investidor tem limite. De que lado da balança a Shareholders está? Ela está mais otimista com o Brasil ou está daquele lado que a paciência do investidor tem limite e isso justifica esse marasmo do mercado brasileiro? Eu acho que é importante lembrar que parte do nosso processo de investimento vem de um modelo quantitativo que faz um ranking de países dentro de emerging markets. Essa é a principal fonte de alfa quando tentamos escolher os melhores países dentro dos mercados emergentes. Agora, nesse modelo, em nossos fundos principais, nós olhamos que Brasil teria que ser um overweight. Era um dos países mais atrativos para investir antes das eleições. E nós começamos a incrementar nossas posições antes das eleições com uma visão positiva de meio prazo. Então, sem considerar o resultado das eleições, nós achamos que o Brasil está numa recuperação cíclica, que o governo, seja ganhe quem ganhe, teria que fazer umas reformas estruturais importantes e que, a final de 2019, o Brasil estaria num lugar melhor. Então, tentamos
incrementar posições durante a volatilidade das eleições, não? E tivemos surpresas ruins durante o processo e ali tentamos aumentar nossa exposição em empresas de boa qualidade. Boa qualidade. Então, nós já estávamos positivos com o Brasil antes das eleições. Agora, depois das eleições e da performance da Bolsa, continuamos positivos. Então, dentro desse modelo que faz o ranking, Brasil continua sendo um dos melhores países para investir dentro dos mercados emergentes. Então, eu concordo com o optimismo para o Brasil. Agora, pensando no cenário negativo de Brasil, eu acho que os catalisadores de curto prazo eram as eleições, não? O próximo talvez é o time do governo, que até agora vai bastante bem, mas o próximo vai ser a reforma da Previdência. Então, de aqui para lá, temos provavelmente 6 meses ou mais, onde não temos uns casos muito claros. De certa forma, o entorno internacional está se deteriorando, não? Estamos vendo caídas nos mercados, e isso vai em contra a inércia vai em contra do Brasil. Entendi, muito bom. É bom saber que o Brasil pelo menos ainda está sendo bem visto, né? Acho que o exterior realmente tem um ponto negativo nessa história. Inclusive, minha próxima pergunta, pegando um tema chave, que é a trade war envolvendo Estados Unidos e China, vou pegar duas visões bem antagônicas do assunto, né? Primeiro, o Barclays soltou um relatório falando que as exportações brasileiras estão se beneficiando dessa trade war. Ele cita que no ano até outubro as exportações brasileiras cresceram 8,5%, sendo que só para a China cresceram em 29%, com alguns mercados como o petróleo atingindo 84% de crescimento. No entanto, algumas assets, né, alguns gestores que eu tenho conversado, explicam que essa trade war já está provocando como efeito imediato a queda do aço e do minério de ferro lá no mercado chinês, e isso bate diretamente no Brasil, porque ainda somos um país predominantemente produtor de commodities e as empresas acabam sofrendo na Bolsa. Qual a opinião da Schroeder sobre os efeitos da guerra comercial na América Latina e em especial no Brasil? Nós achamos que a guerra comercial é ruim para o crescimento global. Então, nesse sentido, tem um impacto negativo para todos os exportadores. Agora, dentro dessa briga, eu acho que a China vai estar contente de continuar as relações com seus principais trading partners. O Brasil é um dos principais. Então, não achamos que a economia vai se desacelerar de forma agressiva, a economia chinesa. E nós achamos que dentro dos exportadores hacia a China, Brasil é um low-cost producer, muito eficiente, que vai continuar ganhando participação dentro do share de exportações para a China. Então, dentro dessa briga, nós achamos que o Brasil está relativamente bem posicionado. Bom, fechar com uma última pergunta, falar sobre o México, e até queria que você me trouxesse uma visão da América Latina em geral, né? Porque acho que o México é um exemplo, mas a gente pode pensar em outros países. Mas recentemente o México elegeu o Andrés Obrador como presidente, um político com histórico esquerdista, mas fez acenos ao mercado durante a campanha e isso trouxe uma certa calmaria aos investidores. No entanto, antes mesmo da posse dele, que vai ser agora 1º de dezembro, já tivemos algumas medidas anunciadas, como o cancelamento do projeto envolvendo um aeroporto, um projeto milionário, e também agora uma proposta que sugere um controle maior no sistema de pensão do México, né? Isso já tem provocado um certo pânico, né? Não sei se dá para usar esse termo pânico, mas já provoca um desconforto nos investidores. Qual é o efeito final disso no Brasil? O efeito é positivo, porque o investidor que coloca o dinheiro no emergente vai tirar do México e colocar no Brasil? Ou o efeito é negativo, porque o investidor estrangeiro vai olhar para o México e pensar, bom, o Brasil também elegeu um presidente que tem um passado não muito pró-mercado e ele pode acabar tomando medidas também
anti-mercado e prejudicar. Isso seria ruim para o Brasil. No final, qual é o efeito no Brasil desse impacto no México? Eu acho que é importante esse ponto sobre a visão de América Latina. Durante os últimos anos, nós temos visto a maioria da América Latina virar para direita, virar para o pro-market policies, não? Então, Brasil é um exemplo, mas Argentina também, Chile, Colômbia e Peru sempre estiveram mais ou menos na centro-direita. México é o único país que virou para a esquerda. Tem mais de uma década com governos relativamente bons, com estabilidade macroeconômica. Agora é a primeira vez em muito tempo que temos alguém mais de esquerda, mais populista, começando a gerar incerteza, com muito poder. Então, as instituições não têm tanta força quando você controla o Congresso, porque você tem muitas leis têm que ser propostas por o presidente, aprovadas por o Congresso, mas se você controla os dois, você tem bastante poder e os checks and balances não estão ali. Agora, eu acho que é preocupante para México. Nós estamos underweight México. Temos aumentado o underweight desde o anúncio do aeroporto. Para os fundos de LATAM, as opções são seja México, seja Brasil, principalmente, não? Temos alguns outros mercados, mas sim tem um fluxo. A realidade é que os fundos de LATAM não são tão relevantes quanto eram no passado, não? A maioria dos assets agora estão nos fundos de emerging markets e nos fundos globais. Eles não têm que escolher entre os dois países, não? Então, não acho que vai ter um fluxo muito importante de um país para outro. Agora, as implicações para o Brasil, eu acho que é uma boa mensagem, uma importante mensagem para o novo governo brasileiro, que fazer políticas contra o mercado tem consequências, o mercado vai cobrar e vai pôr pressão para ter ortodoxia, para ter políticas públicas ortodoxas. Então, eu acho que essa mensagem é boa, mas eu acho que a maioria da América Latina já tentou com políticas de esquerda, não deram certo e agora estão tentando gerar a confiança dos investidores e da comunidade de investidores privados para gerar crescimento. Bom, para finalizar, último comentário que eu gostei muito da análise sobre o Brasil. É bom ouvir alguém que está de fora do Brasil trazendo uma visão construtiva, porque estamos passando por semanas mais voláteis no mercado, mas queria saber sua opinião sobre, vamos supor que o Brasil de fato dê certo, faça a reforma da Previdência, as coisas andem como o mercado gostaria que andasse, mas o exterior acaba tendo uma deterioração muito forte, o juro começa a subir nos Estados Unidos e, enfim, dá para imaginar em 2019 o mercado brasileiro fechando o ano com uma boa performance, mesmo com o mercado internacional não ajudando? Eu acho que o Brasil tem uma história doméstica de recuperação cíclica muito importante. Então, o desemprego continua muito alto. A capacidade de utilização das empresas continua baixa. A alavancagem dos consumidores e das empresas é baixa também. Então, você teria que ter uma oportunidade de incremento em consumo, incremento em emprego, incremento em investimento, que não depende do ambiente externo. Eu acho que temos 2 ou 3 anos de bom crescimento em receita, em lucro líquido das empresas. Agora, é um país que depende muito do exterior, é um país produtor de commodities, historicamente está ligado ao performance do resto dos mercados emergentes. Então, precisa de um ambiente internacional mais ou menos estável para ter um performance bom. Então, então, a resposta à sua pergunta seria com alguns caveats. Seria, se as coisas se estabilizam no exterior, o Brasil pode performar muito bem. Mas se se deterioram de maneira significativa, vai ser difícil. Entendi. Bom, mais direto impossível. Paulo, muito obrigado pela entrevista e muito obrigado pelas explicações. Obrigado a você.
Bom, espero que vocês tenham gostado de mais uma entrevista do InfoMoney. Continuem acompanhando o canal para ver mais entrevistas especiais. Um abraço.